Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Mateus 21, 28 a 32. Quem está achando queira ficar em pé? A parábola dos dois filhos. Jesus gostava de falar parábola de dois filhos. O filho pródigo também é um de dois filhos. E aqui uma parábola de dois filhos. Vamos ler então a palavra do Senhor, Mateus 21, 28. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Vamos orar ainda. Pai de amor, a tua voz, Senhor, nos aquece o coração, dá vida à razão e nos faz cantar. Por isso declaramos, queremos ouvir a voz do teu Espírito agora, queremos ouvir a tua voz. Declaramos: Espírito Santo, fala conosco. O nosso coração está atento e aberto a ouvir a tua voz. Te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Vai trabalhar na vinha. Vai trabalhar hoje na vinha. Nós louvamos a Deus por 2014. Um ano em que trabalhamos na vinha, e hoje o último culto de domingo. Isso nos faz ver que o tempo passa, o tempo voa. 2014 voou, rapidamente passou. 2015 se avizinha, e é tempo então de estabelecer propósitos, de perceber que a volta de Jesus está mais próxima ainda. Jesus pode ainda voltar em 2014. Se ele não voltar em 2014, 2015 a probabilidade é grande. E esta mensagem certamente é uma mensagem de reflexão sobre a vida. Um ano se passa, um ano recomeça, e a nossa vida está se indo, estamos ficando mais velhos, todos nós, mesmo o Pedro, um jovem, novinho, mas é mais um ano que passa para ele também. E daí a necessidade de reflexão. Neste ano vimos o avanço do secularismo, do mundanismo, do materialismo e do satanismo. Graças a Deus também vimos o avanço do cristianismo. Muitas vidas se converteram neste ano, muitas vidas foram batizadas neste ano, muitas pessoas fizeram um compromisso e uma aliança com o Deus verdadeiro. Glória a Deus por isso. Mas sem dúvida fica para nós o alerta. Será que houve em nossa vida um avanço da santidade, da pureza, da comunhão com Deus, da piedade, da intimidade com Deus, como falou o Silas aqui? Sem dúvida é tempo de reflexão. E aqui nós vemos essa parábola dos dois filhos. E aí eu pergunto: com qual dos dois filhos você se identifica? Com o que disse: Sim, Senhor, eu irei, e não foi? Ou com o que disse: Não quero, mas depois, arrependido, foi? Ou ainda, talvez você procura ser melhor do que os dois. Aleluia! Você diz: Sim, Senhor, eu irei, e vai mesmo. Glória a Deus.
pela sua vida, pelo tipo de crente que você é, pelo tipo de trabalho que você prestou a Deus, pela emoção que você causou no coração de Deus este ano. E Deus falou: esse é meu filho amado em quem eu me alegro. Porque Ele disse que vai mesmo. Eu digo: filho, vai lá e resolve essa questão. Ele vai e resolve. Quem não gosta de trabalhar com um filho assim? Jesus é um filho assim. Vai trabalhar na minha vinha, é o que diz a palavra do Senhor. E eu creio que Deus está falando ao seu coração agora esta frase: vai trabalhar na vinha, vai trabalhar hoje na vinha. Pode ser que você queira deixar para amanhã, deixar para o ano que vem. Esse ano ainda dá para trabalhar na vinha. Deus quer que seus filhos trabalhem na sua vinha. Deus manda que seus filhos trabalhem na sua vinha. E todo, quem aqui é filho de Deus, levante a mão. E esse mandamento é para todos os filhos de Deus. Se você não é filho, realmente você não está incluso nesse mandamento. Vai trabalhar na vinha. Mas aqui a maioria é. Por isso nós queremos estudar 5 razões, porque muitos crentes não trabalham para Deus. 5 razões porque muitos crentes, muitos que se dizem filhos de Deus, não trabalham para Deus. Muitos que se dizem crentes, se dizem filhos do Senhor e não trabalham. Aqui nós vemos que a primeira delas é a hipocrisia, porque muitos crentes são hipócritas. Examinando o texto original, nós vemos aqui a resposta desse filho. Toda a polidez, o respeito e a educação na resposta dele. Sim, Senhor, eu irei. Ele chama o Pai de Senhor. Quando você chama Deus de Senhor, devia haver no seu coração o íntimo desejo de obedecê-lo. E quando não há, quando você chama Jesus de Senhor e não há em seu coração o íntimo desejo de obedecer a Ele, você é um hipócrita. Aqui quase um tom de deboche. Senhor, mas não há no coração dele o íntimo desejo de obedecê-lo. Sim, Senhor, eu irei. Mas no fundo, ele está só da boca para fora. Infelizmente, eu também tenho encontrado pessoas assim, que se dizem crentes. Eu vou usar aqui a palavra crente no sentido genérico, porque há crentes e crentes. Pessoas membros de igreja, pessoas que dizem ser crentes, mas as suas obras não mostram. As suas intenções até sim, eles dizem: sim, Senhor, eu tenho intenção de ir. Intenção entre aspas, porque no fundo eles não têm a intenção. Eu tenho intenção de vir à escola dominical, mas muitas vezes dizem que virão e não vêm, já tinha a intenção de não vir. Falou só para enganar o pastor, falou só para enganar a Deus. É hipócrita. Não é possível enganar a Deus. Está se enganando a si próprio. Essa pessoa olha no espelho e vê o quê? Olha no espelho e vê o quê? Lá vê o hipócrita. Porque está enganando a si próprio. Esse filho aqui, ele engana a si próprio, não engana seu pai. Seu pai conhece muito bem o filho e sabe o tipo de filho que tem. Porque até a criança se dá a conhecer pelas suas obras, o seu caráter se revela naquilo que ele faz, tanto uma criança quanto mais um adulto. E o pai não vai conhecer o filho que tem? Mas o pai manifesta a sua vontade. Filho, vai trabalhar na vinha. E o pai está falando isso para nós hoje. Esse tipo de crente hipócrita é a turma do muito, pelo contrário.
É a turma do que fala, mas não escreve. E Jesus Cristo diz: quem comigo não ajunta, espalha. Não existe muito pelo contrário. Não existe crente hipócrita. O hipócrita não é crente. Mas o que? É membro de igreja, está entre nós, parece. Porque também outra coisa, quando é o hipócrita, ele se preocupa só com as aparências. Não se preocupa com a essência, não se preocupa em ter uma intimidade com Deus, em pegar as férias e falar: não, eu vou fazer um retiro, vou orar umas 2 horas em alguns dias, vou me retirar com Deus, vou fazer. Não! Nunca procura ter um encontro com Deus. Mas, na igreja eu quero parecer espiritual. Vou sim. O evangelismo? Vou sim. O culto? Venho. Não, vou chegar na hora sim. Vou estar aqui. Vou adorar a Deus sim. Vou cantar sim. Mas muitas vezes, canta só da boca para fora. Muitas vezes fala: não vou chegar na hora do louvor, não, vou chegar direto para a hora da mensagem. Não me preocupo em chegar um pouco antes na intercessão, interceder pelo culto, interceder pelo bairro. O hipócrita nunca vai fazer isso. E o pai sabe que ele não vai. O pai o conhece. E alguém diz que de boas intenções o inferno está cheio. Mas não é isso que o pai espera de seus filhos. O Salmo 40, versículo 8, diz: agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. O apóstolo Paulo, em Atos 26, 19, ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aquilo que o Pai colocou na minha vida, eu batalhei, eu me esforcei, e avancei, e fui, e fiz a obra do Senhor. E Deus espera que aqui na Igreja Batista Família Aliança, tenha muitos apóstolos Paulo, sim. Filhos que dizem: eu irei, e vai mesmo. Filhos melhores do que esses dois. Precisamos conquistar para o Cordeiro a recompensa do seu sacrifício. Precisamos conquistar para o Cordeiro almas que ele pagou o mais alto preço por elas e que Satanás procura aprisioná-las, mantê-las sob correntes, debaixo de vícios e paixões infames. E a única esperança delas é a mensagem de esperança que nós podemos levar através do Evangelho Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, queridos, precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. 2015 diz simplesmente isso. O tempo se aproxima, o tempo em que ninguém pode trabalhar. A igreja não estará mais aqui para anunciar essa verdade. Segundo lugar, por que muitos crentes não trabalham para o Senhor? Porque não querem. O outro filho, ele pelo menos ele não é hipócrita, ele é sincero. Por que você não vai? Não é porque o trânsito atrapalhou, não é porque está muito sol, é porque eu não quero. E quando nós vamos sinceramente, por que muitas pessoas não vêm à escola dominical? Sendo sincero, porque não querem. Por que muitas pessoas não fazem um retiro com Deus, não fazem uma sós com Deus, tiram férias e não procuram a Deus? E parece que tiram férias de Deus também. Porque não querem. O texto original, esse filho, ele é enfático, ele é transparente. É isso que transparece ao você analisar o texto em grego. Eu não quero. Falou diretamente. Ele não é polido como o outro,
ele não manifesta um respeito para com o pai. Sim, realmente, uma atitude de desrespeito muito grande, mas uma atitude pelo menos sincera. Seria bom ele falar: olha, meu pai, eu sei que é importante esse trabalho, mas eu não quero, tem outras coisas que eu acho mais importantes do que isso. Ele não fez nada disso. Como diz o outro, ele foi curto e grosso. Grosso mesmo. Não se fala assim com o pai. Mas pelo menos ele é transparente. O outro, que foi hipócrita, foi educado, foi polido, chamou o pai de senhor e tal, mas não tinha a intenção de obedecer o pai. E esse, pelo menos na sua sinceridade, disse: eu não tenho intenção, eu não quero. Eu não venho ao culto de oração porque eu não quero, eu não venho à vigília porque eu não quero. E muita gente não faz a vontade de Deus porque não quer. Não vem trabalhar na obra de Deus porque não quer. Deus não obriga quem não quer a trabalhar para Ele. Não. Como diz por aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus simplesmente diz: vai trabalhar na vinha. Se obedece ou não, problema seu. Deus não vai te obrigar a ir trabalhar na vinha. Saiba disso. O interesse é seu. Deus está te dando a oportunidade de trabalhar para Ele. Às vezes a gente pensa que estamos fazendo um favor para Deus. Deus é que está fazendo um favor para nós, de nos convidar para trabalhar na vida. Irmãos, eu sou muito grato a Deus pelo ministério que Ele me deu. Como disse o Silas, já pensei em desistir muitas vezes. Já até falei com Deus: Senhor, eu vou jogar a toalha. Não dá mais. Fala: filho, faz o seguinte, faz um retiro, vem conversar comigo à parte, sem pressa, a gente bater um papo, preciso te mostrar algumas coisas. Aí ele me convence, qual Jeremias disse, né? Iludisse-me, Senhor, iludido fiquei, fosse mais forte do que eu, e prevaleceste, e eu não posso me calar, não posso abandonar o ministério, aqui estou de novo, pregando a gente que não quer ouvir, tentando curar quem não quer ser curado, tentando ensinar quem não quer crescer, quem não quer aprender. Muitas vezes nós passamos por isso. Mas Ele nos chama para fazer a sua vontade, e Ele nos dá o privilégio de trabalhar para Ele, de trabalhar na vinha dEle, de ganhar um grande galardão no céu. Eu sei que quando eu chegar lá em cima, eu vou falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor não me deixou desistir. Obrigado, porque o Senhor me sustentou, me mandou ir avante, e disse: não pasme nem te espantes, porque eu sou contigo. Esforça-te, tem bom ânimo e vai em frente. Tua voz me encoraja a prosseguir essa verdade. Assim é o nosso Senhor, né? Muitos não querem trabalhar na vinha. É uma questão de vontade, sim. Fazer a obra de Deus é uma questão de vontade e determinação. É lógico que o sofá vai me abraçar, que o conforto vai tentar me segurar, que a minha casa é muito mais fresca do que esse salão, a sua também provavelmente, mas você veio aqui porque ouviu a voz de Deus, e nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus. Jesus nos dá um exemplo. Ele quis obedecer ao Pai. E nós só obedecemos quando queremos. Primeiro passa pelo nosso querer. Senhor, eu quero te obedecer. Opa, aí sim. Então, eu vou obedecer. Deus vai nos ajudar a tirar os empecilhos. E nós vamos conseguir obedecer sim. Agora, quando nós não queremos, aí Deus não faz nada.
Muitos crentes não trabalham para o Senhor porque não querem. Se quiserem, Deus vai dar os recursos. Pode até dar desculpa, mas eu não tenho preparo, eu não tenho carro, eu não tenho pernas para andar, embora não é o caso aqui. Já vi gente que não tinha as duas pernas e nem os dois braços, né? Isso aí, muitos certamente aqui viram, esse pastor nos Estados Unidos não tem nem os dois braços, nem as duas pernas, só um toco de gente. Ele é pastor, conferencista internacional, dá palestra justamente por causa disso, porque Deus lhe fez sem braço, sem perna, ele se tornou conferencista internacional. E dá o seu testemunho, e faz a obra de Deus assim. Não lembro o nome dele, tem um nome Rick, e o sobrenome Schmidt, não sei o que. Pois é, gente, porque muitos não fazem a obra de Deus porque não querem. Em terceiro lugar, porque muitos crentes não trabalham para o Senhor porque não sabem o que fazer. Opa, aí então, se há alguém aqui nesse sentido, vamos pensar um pouquinho nisso. Primeira coisa na obra do Senhor é evangelizar. Pregar o Evangelho, ser luz e sal neste mundo, dar bom testemunho, levar uma vida correta, porque é assim que vai ser luz. Eu glorifico a Deus, porque a minha vizinha falou para Shirley, não, seu marido te ama de verdade. A minha vizinha chamou o outro pastor de hipócrita, mas de mim ela não fala isso. Porque ela sabe que eu vivo o que eu prego e eu prego o que eu vivo. Dentro de todas as possibilidades, naturalmente. E assim é que nós vamos fazer a diferença neste mundo. E quando nós fazemos a diferença nesse mundo, estamos fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus é que nós sejamos luz. Olha para o seu irmão e diga, você é a luz de Deus. Você é a luz de Deus. Nós somos a luz de Deus para este mundo. E como que nós vamos ser luz? Fazendo a diferença. Não sendo igual. Quando eu era adolescente ou jovem, o Fábio Júnior colocou um brinco na orelha. No dia seguinte, 10 mil jovens acéfalos, descabeçados, estavam com um brinco na orelha porque eles só sabem copiar. E mais dias passando, e mais gente querendo ser igual a Fábio Júnior. Se eu fizesse o mesmo, eu seria luz? Eu seria sal? Não. Eu falei, eu não sou seguidor do Fábio Júnior, o meu colega pôs e você não vai pôr. Eu falei, não. Por quê?